Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, voltamos com uma bateria agora só de videoaulas de licitações. Essa lei aí que é tão temida entre os candidatos aí de concurso público. Vou tentar facilitar a vida de vocês aqui, entendeu? Vocês vão ver que não é nada demais, a lei é um pouco extensa, mas não tem ali grande complexidade. E seguindo o que a gente já vem fazendo aqui no meu canal, os vídeos bem curtinhos ali para não ficar muito pesado, muito desgastante, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Carvalho, sou técnico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e apaixonado pelo Direito Administrativo. Tá legal? Então, antes de começar, já peço a vocês o quê? Se inscrevam no canal e no final, se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike. O importante é interagir ali, porque a plataforma do YouTube ela impulsiona os vídeos em que há interação. Então, a me ajudar ali na propaganda ali do canal, tá? Já que os vídeos aí estão disponibilizados de graça, tá legal? Então, é a única coisa que eu peço a vocês. Então, no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai começar ali bem devagarzinho. Então, hoje é basicamente as noções introdutórias, tá? Então, separei aqui 3 pequenos tópicos para a aula de hoje. Então, basicamente, hoje a gente vai fazer o quê? Vai ver conceito, competência e alcance. Então, uma aula ali bem tranquila. Já a partir do segundo vídeo, não. Aí a gente já vai falar de princípios, a gente já vai adentrar na matéria propriamente dita, tá legal, pessoal? Então, vamos começar ali bem devagar, sem estresse, tá? Então, vamos lá. Vamos começar falando aqui do conceito de licitação. Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Procedimento administrativo de observância obrigatória pelas entidades governamentais, em que, observada a igualdade entre os participantes, deve ser selecionada a melhor proposta dentre as apresentadas pelos interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, uma vez preenchidos os requisitos mínimos necessários ao bom cumprimento das obrigações a que ele se propõe. Então esse é um conceito trazido pelos professores Alexandrino e Paulo, um conceito muito completo na minha opinião, tá? Que traz aqui diversas situações importantes. Então ele elenca ali tudo que eu acho que é essencial quando a gente fala de licitações. Eu fiz algumas marcações aqui, pessoal. Então olha só, marquei procedimento administrativo, igualdade entre os participantes, melhor proposta, conteúdo patrimonial. Então o que é essa licitação? Então ele é um conjunto de atos, né, que vai formar esse procedimento que ele fala ali, que vai fazer com que a administração escolha com quem ela vai contratar, tá legal? Então, ela é, na verdade, um desdobramento do princípio da impessoalidade, que está lá no caput do 37, quando a gente fala de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem aí um vídeo já gravado no canal só falando disso, se você quiser dar uma pesquisada aí, vai lá e assiste, que eu acho que vale a pena, tá legal? Então ele é isso, ele é um desdobramento do princípio da impessoalidade, nada mais é que a aplicação do princípio da isonomia. Por quê? Se não houvesse um procedimento licitatório, como é que ia acontecer? A administração ia pincelar, ela ia poder escolher com quem contratar, tá? O procedimento licitatório não, ele dá a possibilidade de todos participarem. E aquele que trouxer a melhor proposta é que vai firmar o contrato com a administração. Ou seja, não há essa relação espúria da administração escolher A ou B, e ainda há a possibilidade, a igualdade entre os participantes de todo mundo poder participar, tá? Claro que desde que o procedimento seja lícito, seja transparente, tá, pessoal? Não algumas coisas que a gente vê por aí. Então todos saem ganhando, porque todos podem vir e participar e a administração vai receber a melhor proposta, tá? Então ela vai conseguir aí diminuir os seus custos. Então a ideia do procedimento licitatório é essa. Aí ele termina falando de relação de conteúdo patrimonial. Por quê, pessoal? Porque geralmente o que a gente vai ter aqui no procedimento licitatório? A gente vai ter um pedido que é uma prestação de serviço, um fornecimento de bens, tá? Uma alienação de patrimônio e, por outro lado, a gente vai ter um pagamento por isso. Então, como é que se dá? Naturalmente, o que acontece na maioria das relações aqui firmadas via licitação? Vai ser ofertado para a administração serviço ou ela vai receber bens e ela vai pagar por isso. Então, serviço, pagamento, bens, pagamentos. Então, a gente tem esse conteúdo de patrimônio, tá? Então, acho que é um conceito ali bem completo, tá? Então, esse primeiro itemzinho de hoje está bem tranquilo.
Da onde nasce a nossa Lei 8666, tá? A nossa Lei de Licitações? Então ela sai daqui, ó. Então qual é a base constitucional dela? É o 2137. O que diz esse dispositivo? Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusula que estabeleça obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então ela traz ali a sua base constitucional. Repare que no começo ali eu botei, ó, ressalvados os casos especificados na legislação. Por quê, pessoal? Porque vai ter situação em que não vai haver a licitação. O procedimento licitatório não vai acontecer. Mais para frente a gente vai estudar isso com calma e exaustivamente, tá? Mas saiba que vão acontecer situações em que esse procedimento vai ser afastado, tá? Basicamente a gente pode dizer aqui o quê? Que a licitação é a regra e as exceções, os casos em que não haverá licitação, que a gente vai falar mais para frente aí. Muitos já devem ter ouvido falar de dispensa e inexigibilidade, tá? A gente vai ver isso com muita calma, porque isso aí é despenca em prova, é uma loucura, tá? Então, essa aqui é a nossa base constitucional. Sabendo a base da onde vem a lei de licitações, a gente parte para descobrir a competência, para falar de competência. Então, vamos lá. A competência para legislar sobre normas gerais aplicáveis a licitações e contratos administrativos é privativa da União. Conforme o inciso 27 do artigo 22 da Constituição Federal, trata-se de competência para editar normas de caráter nacional, isto é, que obrigam todos os entes federados. Então, o que a gente tem aqui de importante, pessoal? Primeiro, que a competência é privativa da União. Ok. Ela vai ter, essas normas vão ter caráter nacional e são normas gerais. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? A União privativamente edita as normas gerais e os outros entes federativos, se quiserem, podem editar normas de caráter específico, desde que não violem as normas gerais, as orientações gerais da União. Tá? Lembrando que essas normas gerais ela vai alcançar todo o território nacional. Tá? Então, recapitulando, competência é privativa da União, essa competência é para editar normas gerais, cabendo aos estados, aos entes federativos, se quiserem editar normas específicas. Tá? Então, também até aí, bem tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui nesse 22 e 27? Então, o que diz ele? Ó? Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação, como a gente acabou de ver, e contratação, em todas as modalidades. Vamos conhecer essas modalidades mais para frente. Para a administração pública direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público nas diversas esferas de governo e empresas sob o seu controle. Então, aqui a gente tem aí a aplicação no artigo 22, tá? Então, reforço aqui que ele começa falando de normas gerais, tá? Normas gerais. Essas normas gerais vai ter âmbito nacional, aplicada a todos os entes, podendo, caso queiram, editar normas específicas, desde que essa norma não viole suas normas gerais. A gente aí fecha mais um ponto e fica faltando o último ponto da aula, que é o alcance da norma. Então vamos lá, pessoal. Então, falando aqui do nosso alcance. Então, agora a gente vai entrar no artigo 1º da lei, agora a gente começa mesmo a nossa caminhada na Lei 8666, tá? Então, abrindo aqui falando do alcance. Então, vamos lá. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, dentro daquilo que a gente acabou de ver, aqui não tem nenhuma novidade. Como a gente viu, é normas gerais e vai ser aplicado a todos os entes da federação. Até aí tudo bem. Vamos agora falar aqui da subordinação. Então, quem está subordinado à lei? Então, o parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então veja que ele faz um apanhado dizendo quem está sujeito à lei.
Vamos dar uma organizada nisso aqui, é sempre interessante, eu sempre recomendo que você vá maceteando suas coisas, vá organizando de maneira a facilitar o seu estudo, tá? Então, olha só, dei uma esquematizada aqui só para a gente já ficar vendo ali, saber exatamente quais são essas entidades que vão estar ali sujeitas à lei, tá? Isso pode cair, ter uma incidência pouco em prova, mas que você esteja preparado caso caia, tá? É sempre bom aí, pessoal que gosta também de anotar tudo no caderno, deixar isso aqui arrumado. Então, olha só, quem está subordinado à lei? Ó? Órgãos da administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes federativos. Tá? É exatamente o que a gente acabou ali de ver no slide anterior. Observem só o seguinte, ó, eu coloquei um asterisco ali em duas entidades, ó, empresas públicas e sociedade de economia mista. Por que será que eu coloquei um asterisco nessas entidades? Já dá para imaginar, né, pessoal? A gente tem que tomar cuidado com essas duas, por causa da nossa lei das estatais. A Lei 13.303 de 2016 apresenta um regramento específico para as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Quando se tratar desses dois tipos de entidades, pessoal, a partir de 2016 a gente vai ter um procedimento diferenciado quando fala de licitações para essas entidades. Isso porque, na maioria dos casos, essas entidades elas trabalham como Estado empresário, tá? Ou seja, elas trabalham no mercado empresarial, onde há competitividade, onde há disputa. Então, tudo para ela tem que ser mais dinâmico, tem que ser mais rápido. A lei das estatais ela vem para trazer um procedimento ali mais simples, um procedimento simplificado, diferenciado, a fim de não prejudicar essas empresas no mercado. Tá? Já que o procedimento da Lei 8.666 é um procedimento mais, vamos dizer assim, burocrático. Tá? Então ela vem para simplificar. E essas duas entidades elas vão estar ali amarradas nessa lei. No entanto, lá naquele parágrafo 1 que a gente acabou de ler, não houve a revogação dessas duas entidades. Então eu suscinto para vocês o seguinte, antes da lei das estatais, beleza, tudo tranquilo. Depois da lei das estatais, tomem cuidado, olhem o comando da questão, tá? Para não ser surpreendido. Isso porque, se tiver lá assim, segundo a lei 866, subordina seu comando dessa lei. Aí está lá, pessoal. Aí a gente tem que marcar aquilo que está lá. Por isso eu sempre digo que a pessoa tem que prestar bastante atenção no comando da questão. Tá? Eu sempre digo isso no presencial com os alunos. Olhem o comando da questão, olhem o comando da questão. Tá? Eu particularmente entendo que houve uma revogação tácita, tá, dessas duas entidades em relação ao 866 após 2016 com a lei das estatais. Mas efetivamente as duas entidades estão lá. Tá? Então olhem o comando já sabendo que depois de 2016 a gente tem um procedimento simplificado para essas duas entidades. Tá? Com isso a gente liquida, tá, essa primeira aula que está bem tranquilo. Tá? A gente trouxe aí conceito, competência e alcance, tá? Botei 3 questõezinhas agora aqui no final, só para a gente ver como é que isso aí vem caindo em prova, tá? Mas super tranquilo. Vamos dar uma olhadinha? Então, CESP 2014. A utilização da licitação pública para aquisição de produtos e serviços atende ao princípio da isonomia para a contratação, assegurando igualdade de condições aos interessados em fornecer ao Estado. E aí, certo ou errado? Ela atende ao princípio da isonomia? Ela assegura igualdade? A gente já viu aqui na aula de hoje que sim, né? Então, o gabarito ali está certo. É uma questão muito tranquila, tá? Ponto certo aí em prova para você. Seguindo, cabe privativamente à União legislar acerca de normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, é a competência privativa da União? A gente viu também, então, uma outra questão aí suave, né, pessoal? Muito tranquilo também, tá? Então, o gabarito está certo. E aí a gente finaliza com a questão da ESAF, tá? Então, olha só, Ministério do Turismo 2014, técnico administrador. Subordina-se ao regime da Lei 8.666. Então, olha só, vê como o comando da questão ele já diz exatamente o que você deve obedecer. Tá? De 21 de junho de 1993. Então, subordina-se ao comando da Lei 866. É certo. Então, qual que não subordina? Tá?
Antes da gente olhar as opções, já fiquem atentos que essa questão era de 2014. Nessa época não existia a lei das estatais, então eu não tinha que tomar esse cuidado que eu falei com vocês. Então vamos lá. Órgãos da administração direta e indireta. Ok. Órgãos da administração direta, fundações públicas e sociedade de economia mista. Ok. Fundações públicas e empresas públicas. Ok. Fundos especiais, a gente viu que os fundos também entram. Ok. Entidades não controladas pela União, Estado, Distrito Federal e Município, na verdade, é entidades controladas. Por isso, o gabarito é a letra E, pessoal. Com isso, a gente chega ao fim aqui desse primeiro encontro, tá? Aula curta, bem tranquila, tá? Se organizem, se planejem e já se preparem para a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar dos princípios da licitação, tá, pessoal? Até a próxima!